Refeito da vitória de ontem, já pensando no jogo com o Corinthians, vamos analisar o que aconteceu lá em Belém, projetar o duelo com o Corinthians e a sequência do Vasco na temporada. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 22 de abril, para falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Refeito da vitória de ontem, já pensando no jogo com o Corinthians, vamos analisar o que aconteceu lá em Belém, projetar o duelo com o Corinthians e a sequência do Vasco na temporada. Tem Olímpia, tem Flamengo, tem um jogo de volta lá na frente. Eu vou explicar tudo isso e muito mais agora, então peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Você gosta do nosso conteúdo, se inscreve se não está inscrito. Tem a função hype o vídeo também, porque ajuda demais o fanático vascaíno. Bom, direto e reto, avaliando o que foi o jogo ontem, né? Lá em Belém do Pará. Uma vitória merecida, porém não do tamanho que foi construída. Porque a senhora Daiane Muniz do VAR, junto com o Ramon Abate Abel, é bom lembrar isso, os dois resolveram anular um gol legítimo do Vasco da Gama. Uma disputa por espaço do Brenner, ganhou, botou o zagueiro sentado, deu drible no segundo, serviu o Nuno e era o terceiro gol. Ah, Fábio, mas o 2-0 é uma boa vantagem. O Renato classificou como uma pequena vantagem. Eu acho uma boa vantagem. 3-0 seria uma ótima vantagem, né? Mas resolveu a Daiane Muniz aparecer no jogo, né? Resolveu ser protagonista, quando o VAR não pode e não deve ser protagonista. É da linha menos é mais. Só que, infelizmente, os árbitros continuam querendo aparecer e ela não foi diferente. Ramon Abate Abel, outro que é um pavão, gosta de aparecer também, foi à beira do campo, viu o lance e, ao invés dele manter a decisão de campo correta, com a leitura do jogo, com o movimento da jogada, resolveu dar voz a Daiane Muniz, a árbitra de vídeo, que indicou a revisão do lance e, consequentemente, a anulação do gol legítimo do Nuno Moreira. Bom, esse é um ponto a destacar negativo. Pontos positivos a destacar do Vasco. Spinelli, camisa 9, artilheiro. Quantas vezes você já me ouviu falar aqui que o Vasco tem um artilheiro em casa, ele é o 9, não é o David falso 9. Quantas vezes você ouviu falar isso? Ontem, ele meteu 2 gols, e gols de centroavante. Que é o gol de centroavante. Aquele cara que briga, que está dentro da área, que disputa com o zagueiro adversário. É isso. E ele fez isso. Entrou na área, numa jogada rápida, inteligente do Rojas, que não esperou o Cuiabano para bater o lateral. Cobrou rápido. O Andrés não tentou trazer para a perna dominante, que é a direita. Com a esquerda mesmo ele bateu para trás. E o Spinelli entrou na área, dominou e deu-lhe no gol, matando o goleiro do Paysandu, fez o primeiro gol. No segundo, de novo, o Rojas, que cresceu no segundo tempo, cruzou na segunda trave e ele se atirou como um camisa 9, um centroavante, se machucou na sequência, dor no ombro, tomou com a trava da chuteira do goleiro no rosto. Gol 2-0. Então, assim, quem é centroavante, quem é da função, da área, conhece. E ele fez gols de centroavante. Domingo contra o Corinthians, tem que ser o Spinelli. Spinelli é o titular, é o cara da função, ele foi contratado para isso. Ah, Fábio, mas ele precisa se ambientar, é normal um jogador estrangeiro chegar, demorar um tempo. Tudo bem, concordo plenamente e entendo. Porém, acho que o jogo de ontem mostrou ao Renato que temos o centroavante e o reserva dele, o Brenner. Para que improvisar o David? Ontem, por exemplo, o David poderia ter entrado e deveria ter entrado na vaga do Andrés Gomes, do lado esquerdo. Não o Matheus França. Matheus França, não vejo mais por que colocá-lo. Ele não pode ser uma das 5 opções do Vasco. Ah, mas tem que dar minutagem. O Renato está dando oportunidade para todo mundo. Matheus França teve oportunidade pra caramba e não entrega, cara. Lamentavelmente. É uma decepção, pois eu esperava mais dele.
Esperava que ele fosse acrescentar, trazer um jogador de mais vontade, técnica. Pelo salário, então, esquece. Bom, próximo jogo, domingo, contra o Corinthians. Jogo difícil. O Vasco não tem estado bem contra o Corinthians, aqui no Rio ou em São Paulo, não importa, com ou sem torcida. Itaquera, não Itaquera, o Vasco não se dá bem. Mas a gente pode olhar o copo meio cheio. Ontem não levamos um gol. Desde fevereiro isso não tinha acontecido. Com o Renato não tinha passado em branco, primeira vez. O time acordou depois da discussão, que é normal. No futebol tem discussão, no futebol tem palavrão, no futebol tem briga, tem porrada. É do futebol, sim. É do esporte em geral, mas o nosso esporte aqui é o futebol. O time acordou, o time jogou, o time se impôs. O segundo tempo é um segundo tempo em que houve uma melhora. Contra o São Paulo, principalmente o segundo tempo. Contra o Fluminense, segundo tempo. A gente não pode jogar num tempo. Tem que ter mais regularidade. Outros times têm regularidade. Por isso ganham com mais facilidade. Aliás, vai ser um fim de semana de 2 Vasco e Corinthians. 2 jogos. Sábado, tá vendo aqui? Vai rolar a Copa da Liga Nacional de Futebol. Maracanãzinho. No Maracanãzinho, Vasco e Corinthians. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link para você dar aquela força, comprar o ingresso e comparecer para empurrar o Vasco diante da equipe do Corinthians. E domingo tem o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Cara, se a gente vem de 2 vitórias seguidas, né? Brasileiro e Sul-Americana. Se você pega o Corinthians fora, vence, quebra um tabu, um jejum, uma escrita horrorosa que tem do Vasco contra o Corinthians. Recebe o Olímpia em casa, na quinta-feira. Tem domingo clássico com o Flamengo. O que fazer contra o Olímpia? Força máxima domingo. E contra o Olímpia, poupa de novo? Pensando no Flamengo? É para pensar. O que fazer? Mas você já imaginou, se a gente ganha do Corinthians, ganha do Olímpia, como é que a gente vai para o Clássico? Porque os caras chegam grandões contra a gente. Porque eles vêm de bons resultados, brigando por títulos, com um elenco milionário, com um banco fantástico. A gente precisa ter elementos que elevem o potencial do Vasco para jogar esse Clássico. Que bons ventos soprem na direção do Vasco. O canal Fanático Vascaíno manda vibrações positivas à família do Renato Gaúcho, que perdeu a sua irmã. Que ele possa confortar todos os seus familiares e sinta-se abraçado também, Renato, que eu acho que a gente tem que esquecer o lado profissional, que a gente tem que falar do ser humano. E o Renato Gaúcho foi um profissional realmente exemplar, né? Porque antes da viagem para Belém ele recebeu a notícia. Então o cara ficou o tempo todo ali amargurando, chorando, lambendo as feridas, lembrando momentos e mesmo assim dirigiu o time do Vasco da Gama. Legal demais, Renato. E cada um tem uma reação. Se ele também voltasse para o Rio, fosse para Porto Alegre, era do jogo, totalmente compreensível. Mas nossos sentimentos, Renato. E vamos em frente, vamos juntos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Uma excelente quarta-feira para você. E eu espero você amanhã aqui no nosso Café Vascaíno. Ah, Fábio, você não vai voltar hoje? Se tiver uma novidade, eu volto a qualquer momento com shorts. Começar a fazer vários shorts aqui, vídeos curtinhos para você, para bater papo com você. Alô, Daiane Muniz, volta para a escolinha. E menos protagonismo, né, dona Daiane? Ramon Abate-Abel, menos pavão também, né? E mais arbitragem. Precisava anular aquele lance? Disputa por espaço. Futebol tem contato. Forte abraço, excelente quarta-feira. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, comenta aí embaixo e já se inscreve no canal porque aqui tem vídeo novo todos os dias. E aí, sentiram minha falta? Fiquei sem postar por algum tempo, por alguns motivos pessoais, mas agora vamos voltar com tudo, hein? Forte abraço, galera. Fui!